Gloria in excelsis Deum, et in terra pax omnibus bone voluntatis. A viagem ao purgatório. Nunca me preocupei com os sonhos, sobretudo quando eles versam sobre coisas sem importância e que têm a sua explicação no cansaço da vida, nas preocupações diárias ou no esgotamento nervoso. Entretanto, os 3 sonhos que vou contar merecem um destaque especial pela sua significação e pelo segmento com que me foram apresentados por um mensageiro de Deus. Sonhei que me aparecia um anjo de asas tão brancas e longas como se fossem desconformes para o seu corpo, que parecia de neve. Seu rosto era assim como de vidro, do qual saía um esplendor divino que ofuscava minha vista. Aproximou-se de mim o estranho visitante e saudou-me reverentemente, dizendo: "Salve, representante de Cristo!" Meio tímido, consegui, entretanto, abrir a boca e responder: "Salve! Quem és tu e o que desejas?" Continuou o anjo: "Sou um dos querubins que assistem ao trono sagrado de Deus Onipotente." E aqui o anjo fez uma reverência. "E vim buscar-te para te mostrar o purgatório. Hoje é sábado, dia em que Nossa Senhora manda buscar as almas que em vida conduziam o escapulário e cujos donos morreram com ele. Quero que tenhas uma visão real daquele lugar de purificação onde ficam as almas que ainda não tiveram as suas penas descontadas." E no sonho, eu me recordo como falava com o anjo, dizendo: "Sim, mensageiro de Deus, irei até lá para ajudar os conhecidos que ainda não tiveram missas celebradas por suas almas. Verás os padecimentos de várias crianças, alunos de colégio do lugar onde moras, que por simples motivo, ainda hoje, não poderão ver a face de Deus. Meu interesse de levar-te comigo é justamente por saber que lá estão vários de seus amigos, jovens que foram teus alunos, e que a morte arrebatou do mundo no começo da vida, em plena mocidade." E o anjo me tomou em seus braços sobrenaturais, como se fossem nuvens que me envolvessem, e atravessou comigo o espaço infinito que nos separava da eternidade. A amplidão misteriosa que nos rodeava naquele instante e o medo que me fazia tremer causavam uma angústia profunda no meu coração, impressionado com o que me poderia acontecer. Depois de algum tempo, que me pareceu longo demais, nesta subida vertiginosa para um lugar desconhecido, escutei a voz do anjo que me dizia: "Estamos perto, peço que não te assustes." Nuvens pesadas passavam por nós, e à proporção que subíamos, o vento uivava como um lobo faminto em noite de luar. Sentia arrepios passarem pelo meu corpo, enquanto avistava lá embaixo, muito longe, a grande bola da terra, movendo-se vertiginosamente em torno de si própria. Fechei os olhos para abri-los depois, quando me sacudiu o anjo para mostrar-me um portão de fogo que tínhamos diante de nós. Grossas chamas saíam pelas frestas, enquanto rolos de fumaça escura invadiram o teto do majestoso prédio. Disse o anjo: "É aqui." E a um sinal da cruz com a mão direita em direção à misteriosa entrada, abriam-se aqueles enormes portões rangendo nos gonzos que os sustentavam. Entramos. Um espetáculo doloroso quase me fez cortar o coração. Via no sonho almas que sofriam as agruras do fogo e que à minha passagem estendiam os braços em atitudes de súplica, sem poderem falar, com uma fisionomia que me causava profunda angústia. "Elas aqui não falam?" perguntei. "Não, as almas não podem falar."
Quando chegarem ao céu, poderão ter conhecimento de tudo pela intuição divina. Esta é justamente uma das grandes formas da felicidade na bem-aventurança. E enquanto falava, o anjo que me conduzia não parava um instante. Parecia apressado, assim como quem dispunha de tempo marcado para cumprir uma missão. Levou-me até o abismo do purgatório, estacando de repente diante de uma alma. Apontou-me uma jovem de 12 anos, mais ou menos, sentada na ponta de uma labareda. A pobrezinha oscilava aos movimentos incertos da chama vermelha e tinha um ar triste de quem já havia perdido a esperança. Olhei-a, conheci quem era. Lembrei-me dos seus últimos momentos que foram na terra assistidos por mim. Quando me viu, levantou-se, abriu a boca, num esforço para falar, para gritar, sem poder. Depois tentou um sorriso histérico, numa feia contorção da boca. Chamei pelo seu nome, Marisa. Mas ela apenas continuou me fitando, enquanto voltava a sentar-se no seu assento de fogo, a um simples gesto do anjo que me seguia. Agora apontava ele para 5 meninos, um dos quais eu conheci também. Havia morrido há muitos anos de anemia perniciosa e me custou acreditar que ainda estivesse no purgatório, porque eu havia já celebrado várias missas por ele. Sim, é verdade, disse o anjo. Os 5 irão agora para o céu. Tuas missas serviram para eles, embora tivessem sido celebradas por um só. Mas Deus distribuiu os méritos do sacrifício infinito pelos 5, para que se salvassem no mesmo dia. Todos usavam o escapulário. E aquela menina? Perguntei. Aquela menina, disse o anjo, que na terra se chamava Marisa, não sairá hoje, porque tem de purificar-se ainda de umas pequenas faltas que cometeu na vida. Passará mais uma semana no purgatório. Olhei para Marisa e senti toda a angústia de seu espírito. Ao escutar sua sentença, estremeceu de leve, e fazendo que não ligava muita importância às dores de suas queimaduras, aprumou-se melhor na ponta da labareda que a envolvia de instante, mergulhando-a naquele mar rubro de imenso fogo. Voltei-me para o anjo e perguntei, que fez ela? Respondeu o querubim. Na terra, batia o pé para a mãe, respondia-lhe com maus modos, fugia de casa e juntou-se com uma colega que foi a causa de sua perdição. Adoeceu de uma forte gripe que apanhou na praia quando para lá se dirigia, escondida dos pais, com esta tal colega, vindo a falecer de pneumonia dupla. Na policlínicas, não é verdade? Exatamente. Foste tu que lhe perdoastes os pecados, mas agora tem de purificar-se das penas. Deus a chamou, apesar dos seus poucos anos, antes que caísse em faltas maiores e se condenasse eternamente. Baixei a cabeça e caminhei em direção ao portão de saída. Atrás de mim vinha o anjo com as 5 crianças bem-aventuradas. E enquanto atingíamos o portão flamejante, pensava em inúmeras outras crianças lá na terra que eu tanto conhecia. Pensava em outras pessoas que estavam em grave perigo de condenação por não ligarem aos conselhos dos pais, nem procurarem arrepender-se dos seus pecados ou corrigir-se de suas faltas. E ao me despedir do mensageiro celeste, perguntei-lhe, será que ainda me vens buscar para outras visitas ao purgatório? E ele, batendo as suas longas asas para o céu, abraçando os novos filhos e Nossa Senhora, exclamou, não, agora não te virei buscar para o purgatório, levar-te-ei ao céu da próxima vez. Quando acordei, já eram 5 horas da manhã, hora de levantar-me. Imediatamente, os clarões da aurora tingiam de rubro o horizonte ao longe, através da minha janela aberta. E enquanto rezava a oração da manhã, não saía do pensamento a lembrança de Marisa, no purgatório ainda por causa da desobediência. E saí para celebrar a Santa Missa por aquela desafortunada criança, ao mesmo tempo que pensava,
Quantas Marisas por aí afora não haverão de sofrer tanto e tanto no purgatório? Semelhante narração a da vidente em 24 de março de 98. Esta noite recebi novamente a visita de São Miguel Arcanjo. Ele disse que iria levar-me ao purgatório. Não sei se em sonho ou em êxtase. O anjo segurou-me novamente pela cintura e conduziu-me. Atravessamos o espaço que dizemos ser eternidade, mas desta vez íamos em direção lateral, nem para cima, nem para baixo. O anjo disse-me que o purgatório é lateral à terra, por isso muitos começam um processo de purificação aqui mesmo, mas que há grande distância entre o purgatório e a terra. Quando chegamos, o anjo disse-me para que eu não tivesse medo. O vento soprava muito forte, parecia que uivava como lobo desesperado. Muitas almas passavam por nós. Senti grande arrepio. Ao longe, vi a terra que girava em torno de si mesma. O anjo fez o sinal da cruz em minha testa, enquanto outros anjos abriam o portão que era enorme e rangia muito. Entramos e o que vi era doloroso. Vi almas que sofriam as torturas do fogo. Olhavam para mim e estendiam os braços pedindo socorro, que tivéssemos piedade delas. Eu as entendia, mas sem ouvir as suas vozes. O anjo disse-me que elas não podiam falar, que só falariam quando chegassem no céu. Tudo era conhecido por intuição divina. Essa era uma forma de bem-aventurança. O anjo não parava, andava apressado como se o tempo que tínhamos fosse pouco. Ele revelou-me que sábado é o dia em que Nossa Senhora vem com os anjos para buscar as almas no purgatório. As almas que em vida usaram o escapulário, a medalha milagrosa e o crucifixo e morreram com eles, eram as almas prediletas dela. O purgatório é lugar onde as almas vêm para serem purificadas e limpas de seus pecados. Elas precisam estar muito puras para se encontrar com Jesus. Mandou-me escrever tudo o que iria presenciar. Levou-me primeiro a um lugar para ver as almas dos jovens e crianças que tiveram ensinamentos, mas não os cumpriram como deviam. Perderam a vida jovens para evitar que se perdessem eternamente. Esta visão é um alerta para os jovens e crianças que não querem seguir direito os caminhos do Senhor. Estavam sentados nas pontas de labaredas que mais pareciam grandes línguas de fogo a movimentar-se de um lado para o outro, obrigando as almas a seguirem este movimento com grande dor. Por vezes, as labaredas jogavam as almas para dentro do fogo, queimando-as, e depois voltavam com um ar desanimado, pois há muito viviam desta forma sofrida, sem poder descansar desta tortura. Ao ver-me, tentaram pronunciar alguma palavra, mas não podiam falar, e por causa do esforço feito, seus rostos apresentavam deformações, traços muito feios ficaram-lhe nos rostos. Sentia em meu coração o desespero delas. Apontou-me o anjo algumas almas e disse-me que no próximo sábado seriam libertas do sofrimento, iriam para o céu. Estavam ali há muito tempo e ficariam ainda muito mais se não fossem as missas e orações feitas por elas. Quando morreram, estavam usando o escapulário e por isso a Santa Missa para elas teve grande efeito e elas alcançaram grandes graças. O escapulário nos concede grandes graças tanto em vida como após a morte. Quanto às outras, ainda precisam ficar aqui mais tempo para se purificarem. As almas se angustiaram ao ouvir o que o anjo disse. Teriam ainda de sofrer por longo tempo naquele fogo vermelho como sangue. O anjo disse-me que aquelas estavam ali porque quando na terra respondiam às mães, batiam os pés para elas, não obedeciam, fugiam de casa em companhias de pessoas contaminadas, mentiam para os pais sobre o lugar onde iam, fumavam, bebiam, mesmo que por pouco tempo. Tiveram a sorte de se converterem antes de morrer.
Confessaram arrependidos os seus pecados e mudaram de vida, mas, mesmo assim, têm que pagar por seus pecados. Quanto mais pecam antes de se arrependerem e se converterem, mais sofrem no purgatório. Entristeci-me pensando em quantos ainda padeceriam esse tormento pelos mesmos erros, e também por aqueles que ainda padeceriam eternamente por não se arrependerem dos seus pecados. Novamente, com muita pressa, o anjo levou-me a um outro lugar onde presenciei almas queimadas, não totalmente como no inferno, mas com grandes queimaduras. Olharam-me pedindo que tivesse clemência delas. Apenas as compreendia pelo coração, porque nenhuma alma no purgatório pode falar. Ficavam amontoadas num lugar muito quente, sem poder sair. Era como se uma cerca invisível as prendesse. Choravam, mas suas lágrimas não rolavam, apesar das expressões de seus rostos. O anjo disse-me que eram as almas dos que antes assistiam às missas, confessavam, comungavam, mas depois abandonaram tudo seguindo outra religião e deixando de acreditar em Nossa Senhora, mas que na ânsia da morte arrependeram-se vendo a verdade e reconhecendo seus erros, e se entregaram à verdadeira fé. Se não tivessem se convertido e arrependido, não teriam se salvado. As almas do purgatório passam tempo rezando e pedindo perdão. Vi um grande mar de lama fétida e escura cercando uma ilha, onde haviam muitas almas aprisionadas, tendo que conviver com aquele mau cheiro. É a purificação das almas que aqui na terra viveram parte de sua vida só pensando em si mesmos, perfumando-se, vestindo-se sem modéstia, gastando tudo que ganhavam com roupas, sapatos, perfumes, passeios, joias e em comer bem. Foi-lhe já em terra enviado ensinamentos e dor, então converteram-se e deixaram de lado este tipo de vida para viverem na fé, mas hoje precisam pagar pelas suas faltas, desta forma terrível, para poderem entrar no céu. O anjo revelou-me que para cada ano de vida em pecado aqui na terra, são 10 anos de sofrimento no purgatório, e que os anos no purgatório são muito longos, não são como os da terra. Em outro lugar, vi almas com metade de seus corpos pegando fogo. Da cintura para cima eram normais, da cintura para baixo era uma chama flamejante, muito quente, era um fogo vermelho sangue que queimava as pobres almas. Elas erguiam as mãos postas para cima pedindo perdão. Choravam sem soltar a voz. Eram as almas dos que aqui na terra cometiam adultério ou vendiam seus corpos, mas que depois se arrependeram e, mudando de vida, confessaram-se, frequentaram a Santa Missa, recebendo a Eucaristia com amor, mas mesmo assim terão que queimar até serem purificadas. O anjo ensinou-me esta oração. Ó almas benditas que hoje sofrem o martírio da purificação, para em breve estarem com Deus, ao passarem para o paraíso, sede nossas intercessoras junto à divindade eterna, para que nós também possamos ser convertidos, sabendo que passaremos pelas mesmas purificações do purgatório que passastes, possamos ter como vós verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e muita paciência, e assim, pela vossa intercessão, sejamos livres do perigo da perdição eterna. Amém.